estávamos falando sobre anjos, né? E é um assunto fascinante, é um assunto que nós... É um assunto, irmãos, que atrai muito a nossa curiosidade, né? Tem assuntos na Bíblia, irmão, que atrai bastante a nossa curiosidade, né? E uma das curiosidades pelas quais nós somos atraídas é exatamente a questão de anjos, né? E existe, irmãos, Irmãos, existe uma grande curiosidade a respeito dos anjos, né? E uma das curiosidades que nós ficamos em suspense é se os anjos têm asa ou não, né? Irmão, se o anjo tem asa ou não, não tem problema nenhum, né? Eu já brinquei com os irmãos, né? Que se um dia eu nunca vi anjos, né? Quem já viu anjo aqui, irmão? Já vou perguntar de novo, porque a última vez que eu perguntei eu não gravei o nome dos irmãos. Quem já viu anjo? Ninguém viu, né? A irmã Vanessa viu. Você já viu anjo, irmã Vanessa? Que benção. Tinha asa ou não? Não lembra? Pronto. Se tivesse, ela tinha lembrado da asa, né? Muito bem, irmãos. A Bíblia, irmãos, ela é o livro mais honesto que tem. A Bíblia, irmãos, ela não fica perdendo tempo em explicar coisas que não servem para a nossa edificação. Não perde tempo em explicar coisas que são óbvias, né? E nós, irmão, muitas vezes ficamos caçando pelo em ovo, né? Como diz o ditado lá no mundo, né? A gente fica procurando coisas desnecessárias, não é verdade? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, existem anjos com asas? Existem anjos com asas, segundo o que nós estudamos na semana passada? Existe ou não existe? Existe. Existe anjo sem asas? Existe. Então, irmãos, não podemos ser categóricos, nem de uma coisa e nem de outra, porque não edifica, né? Não edifica, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, os anjos que apareceram para Abraão e para Ló, eles não tinham asas, porque a Bíblia fala que eles eram como homens. Os que apareceram a Abraão comeram com Abraão. Os que apareceram para Ló, eles não vieram com uma aparência de anjo como nós conhecemos. Aquele anjinho, né, de asa, tocando uma lira ou uma harpa, não foi assim. Porém, a Bíblia fala, lá em Isaías, que os serafins tinham asas. E na visão de Ezequiel, os querubins tinham asas. Por que, irmãos, qual é essa diferença? Primeiro, a Bíblia diz lá em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores. Então, a asa é para quê, irmãos? A asa é para voar, né? E o anjo precisa de asa para voar? Não, porque ele é um espírito, certo? Mas, para um efeito de acomodação, guarde bem essa palavra, para um efeito de acomodação, a Bíblia, eles aparecem, os anjos, por exemplo, os serafins, eles têm Isaías viu eles com asas, certo? Mas não precisa ficar preocupado. Só para os irmãos entenderem na prática. Se os irmãos sonharem com um anjo, preste bem atenção. Se os irmãos sonharem com um anjo, provavelmente esse anjo vai ter asa. Porque a sua mente estará indo para o mundo espiritual. Agora, se você, de olho aberto, igual a irmã Vanessa, foi dormindo ou foi acordada? Acordado, o anjo provavelmente não vai ter asa. Porque ele estará na atmosfera consciente da irmã. Os irmãos estão entendendo? Tá? Então, Deus é sábio. Assim como Isaías, ele entrou na atmosfera celestial e viu os anjos, os serafins com asas. Mas os anjos que entraram na atmosfera, na esfera terrena, eles não tinham asas. Os irmãos entenderam? Então é muito simples. Né? Não precisa ficar bravo, não precisa falar, olha, o irmão irmão, eu vou pedir perdão na Santa Ceia porque eu falei para o irmão que o anjo tinha asa e o outro falou que não tinha e a gente brigou. Não precisa, né? Vamos ficar calmos com isso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aqui não tem, mas eu estou falando que hoje em dia, irmãos, as pessoas acham briga para tudo, né? Esses debates na internet são uma bênção, né? Hoje eu vi mesmo que teve que tirar um debate do ar, irmãos. Teve que tirar um debate do ar porque
os irmãos começaram a brigar lá, teve que, né, parar. Então, que bonito isso, né? Sendo que a Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém contender. Mas vamos então, irmãos, para o de hoje. Exatamente. Para ele ter uma asa, né? Mas assim, Deus trabalha de várias formas, né? Por exemplo, irmãos, o que a Bíblia fala lá aos Hebreus sobre a hospitalidade? O que a Bíblia fala, irmãos? Quem se lembra? Fala bem alto. Isso. Exatamente. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas muitos, sem saber, hospedaram anjos. Por que eles não sabiam? Porque não tinha asa. Não vinha, não era um espírito, eles hospedaram. Né? Pastor Jorge, não é isso? Pastor Jorge contava que hospedou um varão na casa dele. Comeu, né? Dormiu. Não sabe se dormiu, mas pelo menos comeu. Então era crente, esse anjo era crente. Ele comeu, né? E foi embora. E desapareceu, nunca mais apareceu lá. Tá? Então, e a Bíblia fala isso categoricamente, não é na antiga aliança, é na nova aliança. Né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por meio delas, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Tá bem? Muito bem, irmãos, vamos deixar os anjos adorarem a Deus conosco, e nós vamos para a palavra de Deus, tá bem? Vamos lá. Irmãos, hoje nós estamos falando sobre a instituição dos diáconos, capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Versículo 1, irmãos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porquanto suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Muito bem, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui na terra e nós somos falíveis. E a prova clara, irmãos, disso é que a igreja primitiva, muito embora era uma igreja cheia de fervor, cheia do Espírito Santo, foi uma igreja também que enfrentou problemas, principalmente quando ela está se desenvolvendo. Quando ela está crescendo, há essa necessidade, irmão, de uma acomodação. E nós vimos aqui, irmãos, que houve ali uma murmuração. E me chamou muito a atenção esta questão da murmuração. Qual era o problema dessa murmuração? Por conta da igreja, irmãos, ela ser inclusiva. Cuidado com essa palavra nos tempos modernos em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus ela é inclusiva no sentido de povos, no sentido de categorias sociais, e não inclusiva, irmãos, para acomodar ou incluir pessoas que não querem abandonar certos tipos específicos de pecados. Mas aqui, irmãos, por a igreja primitiva ela ter crentes de fala hebreia e crentes de fala grega, houve ali, irmãos, inclusive acho que numa das últimas escolas dominicais foi falado sobre isso, né? Houve ali, irmãos, quem sabe um erro de comunicação, quem sabe, irmãos, uma falha, né? De natureza organizacional mesmo, certo? Mas a igreja começou a ter problemas. E houve ali uma murmuração. E essa palavra murmuração sempre me chama muito a atenção. A murmuração, irmãos, ela nunca é boa. Quando você, irmãos, sentar, vir, conviver com alguém que murmura, é muito ruim. É muito agradável. A pessoa que murmura, irmãos, ela não tem nada para nos oferecer. Se ela é uma pessoa cujo estilo de vida é a murmuração, é uma pessoa, irmãos, que não tem muito a trazer de acréscimo para nós. E a Bíblia fala sobre a murmuração, lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 24, é onde pela primeira vez aparece na Bíblia a palavra murmuração. Eu vou pedir para os irmãos lerem lá. Êxodo 15 e 24, por favor. E no Novo Testamento, Judas 1,16, ou Judas, versículo 16, por favor. Êxodo 15 e 24.
Obrigado, pastor. Irmão, murmuração é bem simples, é bem literal, tá? A murmuração, irmãos, é um sussurro. A murmuração, irmãos, ela é um boato. A murmuração, irmãos, é uma palavra dita entre dentes. A murmuração é um resmungo. A palavra hebraica lum e a palavra hebraica hagan, elas ambas denotam resmungo, sussurrar, né? É uma palavra, irmãos, que Deus abomina a pessoa que murmura. Tem pessoa, irmão, que murmura de tudo. Murmura, irmãos, quando está desempregado. E se arrumar um emprego, irmão, murmura também. Puxa vida, saí para procurar emprego e já encontrei, vou ter que começar a trabalhar amanhã. Né? Tem gente que murmura. Né? Acontece isso, certo? Ou a pessoa, irmãos, murmura quando recebe o salário. Né? Murmura de tudo. A pessoa que murmura, irmãos, ela é uma pessoa que afasta a bênção de Deus. A congregação de Corá, ou de Coré, a Bíblia diz, irmãos, que Deus, por conta deles serem murmuradores, Deus abriu o chão debaixo deles e a terra os engoliu o quê, irmãos? Vivos, por causa da sua murmuração. Então eu costumo dizer, irmãos, que nós devemos nos guardar de sermos murmuradores, certo? O que é murmurar, irmãos? É falar de outros sem a pessoa ouvir. Isso é muito ruim. Ok, irmãos? A Bíblia fala o que, irmãos, lá em Zacarias ou Malaquias? Depois os irmãos me ajudem. Fale o que? Ninguém pense o mal do seu companheiro. E fale cada um a verdade ao seu companheiro. Né? Então, irmãos, a murmuração nunca é boa. Certo? A murmuração nunca traz efeitos bons. E aqui, irmãos, mas Deus ele é especialista, né, em transformar algo que não é bom em algo bom, que foi o caso aqui dessa murmuração. Agora, nós também, irmãos, é possível que com a nossa conduta a gente leve o povo ou leve outras pessoas a murmurar. Então tem um efeito duplo aqui. A murmuração, quando nós virmos algum motivo para murmurar, a gente deve pedir misericórdia a Deus. E também pedir misericórdia a Deus para que a gente não leve outras pessoas a murmurarem. A murmuração, irmãos, ela é um veneno. A murmuração, ela é algo nocivo. Né? Eu conto sempre esse testemunho do pastor Abacuque, ali de Sumaré, que ele era um funcionário público e todo dia que ele ia pegar o olerite, todo dia do pagamento, e todo mundo começava a reclamar, né? Pegava o olerite de novo, esse mesmo valor, essa mixaria, não é assim que a gente fala, irmão? Essa mixaria, de novo. E o pastor Abacuque, servidor público, ele pegava o olerite dele, abria e dava um glória a Deus. Glória a Deus, olha que bênção! Glória a Deus, que maravilha! O meu pagamento. E aí todo mundo corria para ele, para saber se ele tinha recebido o aumento. Né? E aí, o que aconteceu? Recebeu o aumento? E ele, não, o mesmo do mês passado. É a mesma coisa. Né? Então, irmão, por quê? Porque ele entendeu que a pessoa deve ser grata. Então, o contrário de murmurador é a pessoa. A murmuração tem muito a ver com a ingratidão. Né? Ou seja, se a murmuração tem a ver com a ingratidão, obviamente, o contrário de murmuração, de um coração murmurador, é um coração grato. É um coração que glorifique a Deus. Amém? Mas, pois não. É a mesma coisa. Murmurar e comentar é a mesma coisa? Depende, né? Geralmente é a mesma coisa, porque se você for comentar algo de alguém, né? Hoje, esses tempos atrás, surgiu um termo, né? Surgiu um termo diferente. Olha, pastor, não estou murmurando, eu estou denunciando, né? Denunciando, certo? Irmãos, o comentário, né? Só para os irmãos entenderem, existe uma área no nosso cérebro, numa área chamada córtex. Essa área, ela é terrível. Se eu falar de um irmão, olha, aquele irmão, ele é mal pagador. E eu falei isso, se eu comentar isso com o pastor Adeísio. E a primeira vez que o pastor Adeísio vir essa pessoa, o córtex cerebral vai fazer lembrar daquela informação que eu passei para ele. Aí o pastor Adeísio não lembra nem o nome do irmão, mas vai falar, olha, lá vai o irmão mal pagador.
lá vai o irmão caloteiro. Então, irmão, a nossa natureza carnal, a nossa natureza carnal, ela sempre vai ser tendenciosa para o mal. Então, irmãos, em algumas casas, antigamente, existia um quadrinho, lá na casa dos crentes existia um quadrinho escrito assim: nesta casa não se fala mal dos irmãos, ora-se por eles. Glória a Deus. E é assim que devemos ser. Agora, existem casos, irmãos, que às vezes a gente precisa tomar ciência. Tá bem? A gente precisa tomar ciência de algumas coisas. E às vezes alguns irmãos sabem de algo que o pastor não sabe. Certo? E às vezes, irmãos, para o benefício, não estou incentivando os irmãos me contarem nada de ninguém não, tá? Mas eu estou deixando, porque eu sei, irmãos, que tem lugares, irmãos, que os líderes, irmãos, têm lá os seus informantes. E aí vem no púlpito ainda e fala: olha, Deus me revelou, Deus me mostrou, irmão, pelo amor de Deus. Aí a coisa complicou, virou uma bola de neve, porque aí misturou murmuração com mentira, usar o nome de Deus em vão. E eu sei que tem irmãos aqui que já conviveram com pessoas assim, que a pessoa chegava, irmão, sapatinho, lá na casa da pessoa, do crente, chegava de sapatinho de algodão, E às vezes, irmão, bem naquele momento, irmão, o irmão estava meio nervoso com a esposa, Bem naquele momento estava nervoso com a esposa. Ela colocou sal no café, ou açúcar no arroz, E aí falou alguma coisa e pronto, irmão, já levou lá. Aí o pastor virava tema de estudo, Então, tomemos cuidado com isso. Muito bem, irmão, mas voltemos aqui para o estudo. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresceu e ela começou a ter problemas. É normal. Irmãos, não existe proximidade, não existe crescimento sem atrito. Não existe crescimento sem atrito. Vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Tem uns bonitinhos aí que saem fazendo palestra de casais e usam o nome de Deus até nesse sentido. Fala assim: olha, eu já vi isso, irmãos, em palestra de casais que tem nas internets da vida, o irmão falando assim: olha, eu fico bravo com a minha esposa porque ela demora no cabeleireiro, mas um dia eu fui levar, tive que levar uma irmã e o pastor, ou melhor, a irmã e o esposo em tal lugar, e a irmã demorou. E aí, quando ela voltou, eu não consegui ficar bravo, eu fiquei calminho com aquela irmã. E aí o irmão pega e fala assim: aí Deus me falou, por que você não faz assim com a sua esposa? Me desculpe, irmão, é mentira. Mentira. Sabe por quê, irmãos? Vou usar o exemplo contrário. Irmã lavou, colocou uma toalha limpinha na sua mesa para o almoço. Vai lá, você convida um anfitrião e o anfitrião derruba aquele suco de uva natural. O que você fala para o anfitrião? Não, para o hóspede. O que você fala? Você vai brigar, irmão, com o hóspede? Quem que vai brigar aqui? Não tem cuidado? Acabei de colocar. Quem aqui fala assim, irmão? Quem das irmãs fala assim? Me avisa aí para eu nunca ir lá visitar vocês. Tem? A sua irmã Vanessa? A irmã Vanessa hoje tá que tá, Viu o anjo? Ela também é brava assim. E aí, irmãos? Tem alguém? Por que, irmãos? E por que com o marido, irmã Leda? Por que com o marido, se você colocar uma mesa, uma toalha limpinha, e o seu marido derrubar, por que você vai falar assim: Ricardo, você está cego, meu filho? Por que isso, irmão? Por que isso, irmão? Guarde bem isso aqui. Porque estamos perto. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Não é para brigar com a sua esposa, porque ela demora lá, no cabeleireiro, ou em outro lugar, ou no shopping. No meu caso, irmãos, eu levo e vou para casa. É uma receita que eu dou. Eu espero, fica à vontade. Ou ela vai sozinha, O que eu quero dizer, irmãos? Onde tem proximidade,
Onde tem intimidade, vai ter atrito. Por que você não briga com o hóspede? Por que você não briga com a visita? Você não tem a mesma afinidade que da sua família. Sabe por que, irmãos, a igreja aqui, nesse caso, ela começou a ter problema? Porque os irmãos estavam unidos e estavam crescendo. Então é normal que exista atrito. Ou seja, irmãos, é natural. Hoje, irmãos, a gente vê muitas igrejas e denominações se levantando em que todo mundo tem que se sentir, irmão, totalmente confortável, climatizada, meia luz. A palavra tem que ser fofinha. Jesus tem que ser o Jesus fofinho, cheiroso. Né? Os irmãos, entram na igreja, tem alguém para levar ele para sentar na cadeira. Depois alguém... Ótimo, irmão. Se isso puder acontecer, é maravilhoso. Isso é uma organização, é maravilhoso. Mas, irmãos, no dia a dia em que você convive, muitas vezes, irmãos, com a dificuldade do seu irmão, você está trocando atritos ali, atritos bons, você está trocando experiências, você está sendo próximo das pessoas. Assim também era a igreja estava começando e ela precisava, irmãos, crescer e fundar as suas bases ali. Foi o que aconteceu com a igreja do Senhor. Aqui, irmãos, a murmuração era porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, as irmãs judias de fala grega, elas estavam sendo deixadas em segundo plano pelas de fala hebreia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele prepara aqui, através dos 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. A organização da igreja, irmãos, ela como nós já falamos em outras vezes, ela tem duas esferas. A esfera natural, que ela é uma organização, e ela é também um organismo, certo? Ela é também um organismo. A igreja, ela tem duas frentes, certo? Outra coisa, irmão, hoje se murmura de tudo, né? Como nós falamos. Eu vi lá na internet, é um campo vasto para isso. É um campo vasto para isso. Tem uma brincadeira lá assim. A igreja fazendo campanha para comprar ar-condicionado. Todo mundo ajuda. A igreja, quando alguém sabe que está com uma enfermidade. Vamos orar. Quem já viu esse memezinho, irmão? Quem já viu? Isso aí é uma coisa, irmão, gerada, sabe aonde? Sabe aonde que foi gerado esse tipo de coisa? No inferno. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Eu falo por aqui. Se um dia nós precisarmos, nesta congregação, que graças a Deus os irmãos sempre foram bem ensinados, não só por mim, mas pelo pastor Elias, a quem nós sucedemos aqui. Se precisar, irmão, se precisar alguém, a gente pagar, desde que esteja nas nossas condições, pagar uma cirurgia, a gente vai lá e faz de tudo. Agora, pergunto para os irmãos, Indaiatuba, irmãos. Indaiatuba, a igreja em Indaiatuba precisa, irmãos, fazer uma campanha para alguém? Precisa alguém receber uma campanha arrecadatória para fazer uma cirurgia? Dificilmente. Nós temos um caso aqui de uma irmã que ela precisou fazer uma cirurgia. E essa cirurgia seria paga para ela, em particular, 35 mil. 35 mil. E a irmã veio falar comigo. Pastor, o que a gente faz? Aí o que eu fiz, irmãos? Chamei algumas pessoas da cidade com quem a gente tem contato e falou com essas pessoas, olha, o que a gente pode fazer? E aí eu recebi a orientação de que nenhum plano de saúde no Brasil está habilitado a fazer por convênio uma cirurgia por robótica. É a irmã Silvani, esposa do irmão João Almeida, ele está aí. Não foi isso, irmão João? E aí, irmãos, nós fizemos o quê? Orientamos os irmãos, eu falei com um médico, eu falei com outras pessoas influentes da cidade, fui falando, até que a gente chegou num consenso de que era melhor ela fazer a cirurgia por corte. A irmã está bem, irmão João? Deu certo dessa vez? Olha lá, irmão, deu certo, glória a Deus, está bem.
Os irmãos estão entendendo? Então agora, irmãos, imagina eu chegar, né? Eu chegar e ir lá no prefeito da cidade, ou no vereador, assim como eu fiz nesse caso, vão acompanhando meu raciocínio, e falar assim, irmão, o vereador, o médico, ou empresário, nós estamos precisando de ar-condicionado lá de Jardim Portal do Sol. O que eu ia ouvir, irmãos? O que eu ia ouvir? Não. Com tantas coisas básicas, com tantas coisas primárias, né, eu não vou dar. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Outras pessoas. Vamos dar, as pessoas falam aí fora, vamos dar, ao invés de dar o dízimo, vamos dar cesta básica. Quem já ouviu isso, irmão? Quem já ouviu isso? Ao invés de dar o dízimo, vamos dar cesta básica. Muito bem. Aí eu pego 2 cestas básicas, levo lá na CPFL, irmão Edson, com a conta de luz, né? Levo lá na CPFL e coloco no balcão e falo assim, olha, está aqui a conta de luz desse mês, por favor, recebam aqui. Né? Então, irmãos, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa hoje faz a igreja ter, e as pessoas trocam esse tipo de acusação, de murmuração, né? Onde eu quero chegar? A igreja ela tem ela é horizontal e pensa nas coisas espirituais. Nós estamos vivendo, irmãos, com os pés na terra e a nossa cabeça lá no céu. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, temos esses problemas, que foi o que acometeu a igreja, primitiva. Né? E os 12 irmãos fizeram este comentário aqui no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, a administração diária, o cotidiano da igreja também é importante. E eu escrevi aqui, irmãos, a igreja é uma organização terrena e celestial. E aqui nós vemos, irmãos, que a igreja, ela faz uma distinção e coloca aqui, olha, versículo 4, mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram alguns homens aqui, olha, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Mas eu quero voltar, irmãos, no versículo 3. Esses irmãos, que são chamados diáconos, eles precisavam ter alguns crivos. Primeiro crivo, boa reputação. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, em 1 Timóteo 3, 12 e 13. Por favor. 1 Timóteo 3, 12 e 13. Boa reputação aqui para os diáconos. Quem achou, leia. 1 Timóteo 3, 12 e 13. Obrigado. Irmãos, quem aqui é diácono? Quem aqui é diácono? Separado ao diaconato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o Edson, 7. Certo, irmão Edson? Certo? Por quê, irmãos? Porque nós, irmãos, a função de diácono na igreja, ela não é substitutiva. Ela é cumulativa. Ok? Tem pessoas, irmãos, que, inclusive, os irmãos não se espantem. Mas, daqui a alguns dias eu vou fazer questão, e isso aqui não é para punir ninguém, pelo contrário, tá? É só para ter o prazer de fazer isso, que eu gosto de fazer, faz muito tempo que eu não faço isso. Vai ter dias aqui, até porque a gente sempre escala os nossos obreiros para dirigir o culto de quinta-feira, bem antes. Vai ter dias aqui, irmãos, que eu vou descer aí, vou servir, vou ficar aí, lá no lugar do irmão Cláudio. O irmão Cláudio vai assistir o culto sentadinho, eu vou ficar lá. Certo? Ou no lugar do irmão Joelto, ou no lugar do irmão José Vicente. Por quê, irmãos? Diácono significa servo. Certo? E os diáconos aqui, irmãos, eles precisam, portanto, passar pelo crivo da boa reputação. Marido de uma só mulher,
irrepreensíveis. Se você for ler um pouquinho antes, irmão, da leitura que o irmão Adilson fez, ali tem as recomendações para os presbíteros, né? Mas, irmãos, tem pessoas, não, agora eu sou pastor, eu sou presbítero. Graças a Deus aqui não temos. Graças a Deus aqui não temos. Teve cultos aqui, irmãos, que nós, por uma questão pontual, não tínhamos cooperadores e diáconos aqui. Faz tempo que isso não acontece, graças a Deus, mas já tivemos. Já tivemos. E os pastores aqui, irmãos, vão lá para a porta. O Lorival já ficou lá na porta, o pastor Adeísio já ficou lá na porta, o pastor Jonas, o pastor Adriano. Acredito que outros irmãos também já ficaram. Por quê, irmão? Porque é um trabalho importante também. Tá? Mas também, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Né? E quando fala de ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é só o canela de fogo, não. Acima de tudo, irmão, ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito e também, se possível, os dons do Espírito Santo. O ícone que nós vamos falar, se Deus assim nos permitir, a semana que vem, é o irmão Estevão, certo? Mas os irmãos aqui, irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. Um diácono, irmãos, ele precisa ser cheio do fruto do Espírito. Por quê, irmãos? De vez em quando, aparecem uns camaradas aí, meio alterados. Sim ou não? Sim, irmão, aparece. É isso, irmão Cláudio? O irmão Cláudio deu até um sorrisinho, porque esse tempo atrás apareceu aí, irmão. Um rapaz aí, teve que aparecer até a guarda municipal. Né? Mas graças a Deus que tem uns diáconos que se identificam como Jesus, né? Eis que estou à porta e bato, né? Então, se alguém passar pelo diácono lá, vai apanhar. Não é o caso dos irmãos aqui, né? Mas o diácono, irmão, ele precisa ser controlado. Né? Ele precisa ser controlado. Por quê, irmãos? Tem crente que é bom de briga, irmão. Tem crente que é bom de briga. O velho Adão, a velha carne, irmão, está prontinha para aflorar. Muito embora, às vezes, irmãos, precisa você saber, irmão, que nem tudo é demônio. Não é verdade? Nesse dia, irmãos, que teve um sujeito ali, posso dar esse testemunho, irmão Cláudio? Teve um dia aí, irmão, que chegou um sujeito aí querendo, né, causar, e começou a xingar a igreja, e jogou fezes aqui de cachorro aqui, né? E aí o irmão Cláudio estava lá. E o irmão Cláudio falou na mesma língua que o rapaz lá, né? Aquela língua. O rapaz falou, rapaz, mas isso não é pastor? Que está falando desse jeito? Mas, irmão, falou na língua do rapaz, o rapaz ficou com medo. Falou, peraí, não é? Os crentes não são bobos. Mas, irmão, tem que ter um equilíbrio. O irmão Cláudio não deu um rabo de arraia no rapaz, não deu uma voadora, não deu um sossega-leão, né? uma gravata no rapaz. Não. Calma, cuidado. Então tem que ter fruto e dons. Por quê, irmão? Por incrível que pareça, tem muito crente, irmão, que não pode ver uma confusão. Até pastor, irmão. Até pastor gosta de brigar. Tem outros que toda picuinha ele está no meio. Acontece. Aí o irmão trouxe uma informação para mim aqui. Não é murmuração, é um comentário. Mas tem, irmão, aqueles crentes que fecha o pastor no trânsito para você ver. Ele abre a porta do vidro e fala, Deus te abençoe e te guarde. Né? Tem que ter o fruto e os dons do Espírito. Também, irmãos, tem que ser cheio de sabedoria. Essa sabedoria aqui tem a ver com a palavra de Deus, mas tem a ver também com a sua forma de se conduzir. Irmãos, como é bom você conviver com alguém sábio. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa, irmãos, que sabe administrar os problemas da vida. Ela para e pensa. Porque o apóstolo São Tiago, ele fala, todo homem, ele seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar-se. Toda vez, irmãos, e a Bíblia é muito categórica em relação à sabedoria. O sábio Salomão, ele fala assim, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. O que é isso? Quer dizer, olha, não sei, acho que eu não tenho sabedoria. Surgiu uma situação embaraçosa e você ficou quieto. A Bíblia diz que alguém vai olhar para você, mesmo se você se achar tolo, alguém vai dizer que você foi sábio, só pelo fato de que você se calou. Mas tem pessoas, irmãos, que qualquer coisa já fala. E a Bíblia fala lá em Tiago.
todo homem seja tardio para irar-se. Muito bem, então a sabedoria, abre lá a sua Bíblia em Eclesiastes 7:12. Hoje é um estudo mais didático, irmão, para nós aprendermos aqui um pouquinho como que é um diácono. E é claro que de forma geral a sabedoria se aplica também. Eclesiastes 7:12, por favor. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo, obrigado, pastor. Olha que riqueza. A sabedoria serve de sombra, assim como de sombra serve o dinheiro. Mas a sabedoria leva vantagem sobre o dinheiro. Por quê, pastor? Por que a sabedoria se sobressai ao dinheiro? Serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é o que ela dá vida ao seu possuidor. Obrigado. A sabedoria leva a vida. A sabedoria, irmãos, ela está muito associada ao silêncio e à prudência. Os irmãos podem ver, hoje em dia, ficou mais escancarado isso ainda. De vez em quando tem pessoas, irmãos, andando numa corda. Não tem um esporte assim, irmão? Só anda numa corda bamba em cima de um precipício. Isso é prudente ou é imprudente, irmão? É claro que é imprudência. Vai levar o quê, irmão? Vai levar a morte. E por que isso está acontecendo? Acontece hoje em maior número isso, porque as pessoas são muito amantes de si mesmas. E ela se projeta e fala, alguém vai ver o meu vídeo de eu atravessando aqui. E ela pensa assim consigo, olha, mesmo que eu morra, mesmo depois de morto eu vou ficar famoso. Infelizmente, irmão, é um sentimento satânico. Por quê? É contrário à vida. Porque a pessoa que não tem sabedoria, ela geralmente é imprudente. A Bíblia fala, irmãos, Jó, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. E a Bíblia fala o que, irmãos, sobre o mal? Fugir do quê? Da aparência do mal. A pessoa vê um acidente na pista, qual que é o nosso sentimento? Querer ver, irmão. Irmão, mas para que ver uma desgraça daquela? Mas o que a gente faz? A gente atrapalha o trânsito, é ou não é verdade, irmão? A gente atrapalha o trânsito só para ficar olhando lá. E o guarda fica louco na rodovia. Viu? Passa logo, passa logo. É ou não é verdade? Já. Por quê, irmãos? Porque a gente perdeu, a gente quer... a gente está sem a prudência, sem a vigilância. Vamos pedir a Deus graça para isso. Amém? Muito bem. Então, os diáconos aqui da igreja primitiva, irmão, eles eram dessa forma. Certo? Boa reputação, cheio do Espírito e cheios de sabedoria. Por isso eles foram constituídos sobre esse importante negócio. Versículo 4, irmãos, fala, os apóstolos dizendo, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não vai dar para a gente falar muito sobre isso, mas eu gostaria de ler 2 textos, irmãos, com vocês. Colossenses 4:2, por favor. E Romanos 12:12. Os irmãos nos ajudem, por favor, lendo. Colossenses 4:2 e Romanos 12:12, por gentileza. Pode ler, irmã Araceli. Obrigado, isso mesmo. Romanos 12:12. Quem achou, pode ler. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Isso. Irmãos, 3 pilares da oração, porque os apóstolos falam, olha, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Alguns pilares da oração, irmão. 1, para a oração ser eficaz, ela precisa ser de acordo com a palavra de Deus. 2, a oração deve ser com contrição e fé. E 3, deve ser com perseverança. Leia, por favor, irmão,
de acordo com a palavra de Deus, como deve ser a oração. João 15:7. Glória a Deus. João 15, versículo 7. João 15:7. Quem achou, leia, por favor. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Olha, você veio para o culto de terça-feira e Deus pode estar falando contigo através da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz a respeito da oração algo que é muito importante nesse versículo. Na verdade, é um dos versículos mais versículo-chave em relação à oração. Por que muitas vezes, irmãos, a gente persevera na oração e não recebe? Porque ela está fora, está em desconformidade com a palavra de Deus. Mas um dos critérios para a oração ela ser respondida é quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas essa oração, irmãos, deve ser com contrição e com fé. Salmos 51:17. Corre lá que nós já estamos terminando e as nossas crianças já desceram. Salmos 51:17 e Mateus 21, versículo 22. Salmos 51:17, quem achou pode ler, não tenha medo não. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos pedir isso a Deus. Contrição no nosso coração. Quebrantamento no nosso coração para que a nossa oração seja atendida. Mas também tem que ser com fé. Mateus 21:22 e Mateus 9:23. Por favor. Quem achou, leia. Mateus 21:22 e mesmo o Evangelho segundo São Mateus 9:23. Amém. E Mateus 9:23. Jesus chegando à casa daquele principal e vendo todos os instrumentistas e um povo que alvoroço. Mateus 9:23, é isso mesmo? Então eu errei a referência aqui, deve ser Marcos 9:23, mas vamos, obrigado, irmã Iracema, vamos ficar só com Mateus 21:22. A oração, portanto, deve ser, irmãos, com fé. E os irmãos diáconos também perseveravam, ou melhor, os apóstolos perseveravam, irmãos, no ministério da palavra. 2 Timóteo 2:15, para nós encerrarmos, por favor. 2 Timóteo 2:15. O cristão, o obreiro, aquele que se dedica ao trabalho do Senhor, irmãos, deve se dedicar à palavra de Deus e ter ela como uma espada afiada que faz um corte reto. Leia, por favor, 2 Timóteo 2:15. Obrigado, irmã. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra aqui quer dizer, irmão, aquela pessoa que faz um corte reto. Ela deixa a palavra de Deus trabalhar, podando, curando, sarando, usando a palavra de Deus como ela é. Amém? Na sua pureza e na sua totalidade. Deus em Cristo abençoe a vida da igreja em nome de Jesus. Nossas crianças vão adorar ao Senhor.